Olá, boa noite, a paz a todos. Vamos à leitura de um texto da Palavra de Deus, dando continuidade ao assunto nas duas noites anteriores. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo 15, versículos 20 a 24. Assim está escrito: E levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: Trazei depressa o melhor vestido e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Esse o texto que vamos meditar nesta oportunidade, retratando sobre a parábola do filho pródigo, onde em duas mensagens anteriores nós começamos na primeira falando sobre o filho pródigo saiu de casa por 4 razões. Exemplificamos lá que ele perdeu o amor pelo pai, perdeu o amor pela casa, perdeu o amor pelo irmão, perdeu o amor pela herança. Em razão de perder o amor, nada mais aonde habitava satisfazê-lo, ele, com a parte da herança que o pai lhe deu a seu pedido, ele saiu e foi embora para uma terra longínqua. Ontem falamos sobre quando ele estava longe da casa do pai, longe do irmão e longe da herança que ele tinha desprezado por faltar-lhe o amor no coração. Ele saiu e diz-nos na mensagem de ontem que, havendo ele gastado tudo, primeiro ponto, ele acabou com tudo que levou de casa, não tinha mais nada. E surgiu também naquela terra uma grande fome geral, mais ainda para dificultar a sua vivência por ali. E diz-nos, em terceiro ponto, primeiro, ele gastou tudo. Segundo, veio a fome. E terceiro, ele começou a padecer necessidades, não tinha quem lhe desse nada. Quando ele se viu cercado de todos os lados, ele caiu em si e tomou a seguinte decisão, e disse: Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Esta foi a resolução que ele tomou, de que precisaria voltar à casa do pai. Ele estava agora vencendo o orgulho e o desprezo que ele havia dado à casa, ao pai, ao irmão e à herança, e agora ele precisava fazer este caminho de volta. E este caminho de volta é o caminho difícil de fazer. Muitas pessoas intentam fazê-lo, o caminho de volta, e não conseguem. Mas há alguns que ainda conseguem fazer o caminho de volta, e então ele pode ter uma mudança na vida. Então, isto terminamos ontem. Hoje, estamos trazendo aqui, destes versos 20 a 24, que ele não ficou somente na resolução, na palavra, no pensamento, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ele realmente, diz-nos aqui a Escritura, e levantando-se,
foi para seu pai. Ele não ficou apenas no discurso vazio. Ele não ficou apenas no pensamento que passou pela mente. Ele sentiu que o momento exigia uma tomada de posição, uma decisão. Assim como ele decidiu sair da casa do pai e ir para uma terra longínqua, enfrentou problemas e dificuldades. Não tinha nenhuma outra saída, a não ser lembrar-se do pai, da casa, do irmão e da herança e procurar fazer o caminho de volta. É como eu disse, às vezes as pessoas preferem morrer do que voltar para o lugar de onde um dia saíram. Mas este filho pródigo, ele pensou, e ainda bem que o pensamento lhe iluminou e o coração dele consentiu em que ele se levantasse e voltasse para a casa do pai. Para com isto, então, refazer o caminho desastroso que ele havia feito na ida e agora na volta ele estava procurando, em vista de lhe faltar tudo, porque gastou tudo, de uma grande fome e de ele padecer necessidade. Estas três situações o levaram a um ponto em que ele precisaria tomar uma posição ou entregar-se à própria sorte e viver perambulando mundo afora, sem destino, como diz, sem eira nem beira. Mas ele escolheu o melhor caminho. Ele caiu em si, reconheceu que tinha pecado perante Deus e perante o seu pai em tomar aquela decisão e agora, para refazê-la, havia necessidade de, além do reconhecimento, fazer a confissão diante do seu pai. O arrependimento é assim. Cai na pessoa o sentimento de que ela errou, está no caminho errado, precisa tomar o caminho de volta, fazer novamente aquela caminhada, uma caminhada que na ida foi feita quase que pulando e cantando, mas ao voltar é passo a passo, é com dificuldade, é com lamento, é com tristeza, é com vergonha. Esta é a situação de quem reconhece que errou e volta. Isto são frutos do arrependimento. O arrependimento leva a isto. O arrependimento é concordar com Deus que nós erramos, que nós falhamos, que nós pecamos, que o que Deus diz é certo. Nós é que erramos. E reconhecemos o nosso erro e confessamos diante do Senhor e pedimos-lhe perdão. Só através do perdão será possível ser novamente aceito e restaurado à vida anterior. Embora que as marcas do sofrimento, elas ficarão por toda a existência na vida da pessoa. Isso nunca sairá da lembrança. É como as boas lembranças que ele tinha da casa do pai, quando estava lá em necessidade, isto veio-lhe à mente. E agora, quando ele retorna, há de vir também à mente dele os momentos difíceis que ele atravessou e que nunca mais desejará seguir por aquele caminho. Mas observe o que é que diz a palavra de Deus. Ela diz assim: levantando-se, foi para seu pai. Ele saiu da casa do pai, ele saiu do pai e ele tinha que voltar para o lugar de onde saiu. Existem pessoas que saem da casa e não voltam à casa. Voltam em outro lugar qualquer, menos na casa. E quando se fala de voltar à casa, parece que aquele coração está fechado e não há a aceitação e a pessoa desvia o assunto e acha que tudo é igual. Mas não é assim. O lugar de onde nós saímos por uma decisão errada, por uma transgressão de princípios, na volta
é lá que nós precisamos ir para restaurar, reconciliar. Quando Elias saiu do caminho que Deus lhe havia dado e criou um atalho ao fugir de Jezabel, o Senhor, quando o encontrou, disse: volta pelo caminho por onde vinhas, e lá você vai dar seguimento. Mas é preciso voltar. E quando nós encontramos em Apocalipse a revelação de Jesus Cristo, os versículos da primeira carta, dirigida à igreja de Éfeso, está escrito assim. Observe, versículo 4 e 5. Tenho, porém, contra ti, que deixaste a tua primeira caridade, o teu amor. Nós falamos aqui que ele perdeu o amor pelo pai, o amor pela casa, o amor pelo irmão, o amor pela herança. Olha o que diz a palavra de Deus. Tenho, porém, contra ti, que deixaste a tua primeira caridade ou primeiro amor. E o que fazer? Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Observe o que diz a palavra do Senhor. Volta, lembra-te de onde caíste e volta para a restauração, para a reconciliação. Este é o caminho correto e assegurado por Deus para que haja uma restauração verdadeira e o adversário não suscite nenhuma dúvida naquela mente e coração que venha desviá-lo outras vezes do caminho certo. Então ele foi ao caminho certo. Conta-se uma história que, quando, uma certa ocasião, um filho saiu de casa e depois de penar muito pela vida, sentiu o desejo de voltar à necessidade, mas diz que ele escreveu uma carta aos seus pais, dizendo que ele desejava voltar para casa. E se os pais tivessem a disponibilidade para aceitá-lo de volta, que eles colocassem junto a uma árvore aonde tinha no quintal da família um lençol branco. Ele viria por uma condução, por um trem que passa justamente passava próximo ali à moradia do pai, e ao chegar ali, ele ia olhar e ia observar para ver o sinal, se era sinal de aceitação ou não. Se ao passar não tivesse nada na árvore, ele iria entender que os pais não queriam mais em casa. E ele fez esta viagem, ansioso, numa expectativa, e veio nesta condição conversando com alguém, e ele falou sobre este ponto. E disse: olha, quando chegar em tal lugar assim, eu vou mostrar o lugar para você, eu não vou ter coragem de olhar, mas você olha para mim. E quando chegou perto, ele disse: olha, nessa direção. E disse que a pessoa ficou atenta, e ele naquela ansiedade, expectativa, e a pessoa olhou, quando a pessoa viu, se admirou, e disse: olha, veja o que aconteceu. Não é somente na árvore, mas toda a casa, todo lugar está tomado de um lençol branco. Aquilo mexeu com o coração dele. Ele teve alegria. Aquilo era um convite para ele voltar para casa. O caminho da volta estava aberto. Ele podia voltar. Os pais iriam abraçá-lo. Ele desceu na primeira parada e voltou para casa. Foi recebido e restaurado. Aqui está o exemplo deste filho pródigo, que partiu
que tinha um pensamento, que pensava uma coisa, mas a vida lhe ensinou outra. E ele precisou voltar. Ele não estava preparado para sair de casa. Mas ele teve a decisão de voltar. E veio. E à medida em que ele vai no caminho que dá a direção para a casa do Pai, ele vai caminhando. Certamente, quem sabe, a cada passo que se aproxima, o coração começa a acelerar, as emoções começam a tomar vida e a mover-se, e ele não sabe como será o encontro dele com o Pai. Se o Pai vai recebê-lo, se o Pai vai reprová-lo, se vai lhe fechar a porta, o que é que vai acontecer? Mas ele estava decidido a ir até a casa do Pai. E observe o que diz o texto que li. Diz-nos assim: levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe. Observe que nós entendemos na continuação do que diz este versículo, que aquele pai, desde o primeiro dia em que aquele filho saiu de casa, o pai estava esperando a sua volta. Todos os dias. O pai deveria estar olhando para o caminho, por onde o filho partiu. Ele foi por aqui, até sumir de vista. E o pai ficava olhando aquela estrada, aquele caminho que dava para a sua casa. Quem sabe todos os dias ele olhava, o meu filho não voltou. Ele dormia, no dia seguinte ele novamente se colocava a olhar por aquele caminho. Não sabemos quanto tempo passou, se semanas, meses ou anos, mas como é uma parábola, foi o tempo necessário. É uma lição, uma parábola para trazer lições espirituais para a nossa vida. Mas chegou um dia em que o pai estava observando o caminho e, de repente, ao longe, aquele pai vê alguma coisa e ele fixa o olhar, a maneira de caminhar, mais ou menos, quem sabe, a estatura, o jeito, a figura ao longe. E o coração do pai que não engana. Ele teve a certeza, é o meu filho que está voltando. E quando ele observa e olha, cada passo dado na sua direção, o convenceu de que realmente era o filho que tinha saído de casa, mas agora estava retornando. O filho com o coração ressaltando, procurando chegar à presença do pai. E o pai desejando o filho, a volta do filho para casa. E olha o que diz: e quando ainda estava longe, o pai viu. O olhar do pai foi penetrante. O pai viu e identificou que era o seu filho. Este pai que esperava a volta do seu filho todos os dias, quando chegou este memorável dia, em que, na verdade, o filho estava retornando para casa, o pai tomou 5 atitudes naquele único dia. Primeiro, o pai estava olhando ao longe e ele viu o filho voltando. Então, a primeira ação do pai, ele viu, ele desejava aquele momento, ele esperava por aquele dia. E quando ele viu, diz-nos a palavra, ele moveu-se de íntima compaixão. Os olhos dele transmitiram ao coração
que o seu filho, que tinha saído, estava retornando. E com a visão que ele teve, isto, em segundo lugar, moveu o coração daquele pai de íntima compaixão. A compaixão move as pessoas para ir em ajuda e auxílio de quem está necessitado. Era o filho que estava voltando. A compaixão tomou conta do coração do pai. Nada mais de lembrança da infeliz decisão que ele tomou para ir embora. Mas agora a compaixão estava alargando o coração daquele pai. E o que o pai fez depois que viu? E segundo, moveu-se de íntima compaixão, o pai saiu correndo na direção do filho. Não esperou que ele chegasse em casa. O pai foi ao encontro do filho. Foi ao caminho, ao encontro, foi correndo, e quando aproximou-se, diz-nos aqui, lançou-se-lhe ao pescoço. Como quem diz, abraçou o filho. Um abraço apertado, de amor, de compaixão. Aquele abraço deve ter aquecido profundamente o coração daquele filho. Esta foi a quarta atitude do pai. E depois de vê-lo, sentir compaixão, correr ao encontro e, conforme diz aqui, lançar-se-lhe ao pescoço, o pai também o beijou. O beijo de carinho, de amor, de que tudo estava aberto para o retorno do filho. Então veja, um pai que esperou muito tempo, mas que chegou o dia em que este pai viu aquele filho voltando, e quando eles se encontram, o filho olha dentro dos olhos do pai e diz: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Reconheço, meu pai, que eu pequei contra o céu e contra ti. Pequei contra o céu e perante ti. Já não tenho mais nenhum direito a ser chamado o teu filho. Mas o pai, que viu, que compadeceu-se, que correu, que lançou-se ao pescoço e o beijou, ao ouvir a confissão sincera e verdadeira deste filho, o pai toma outras atitudes além das primeiras. Quando o pai ouve isso do filho, o pai chama os servos e diz a eles: trazei depressa. O pai não queria perder nenhuma oportunidade. E algo precisava ser feito com pressa. Quanto mais rápido, melhor ainda, para a restauração completa daquele filho que estava voltando. E o pai disse: trazei depressa o melhor vestido. Não sabemos como o filho estava vestido, mas o pai disse: trazei o melhor vestido e vestilho. Ponde-lhe um anel na mão, aliança, compromisso, e alparca nos pés, proteção para o caminho. Era isto que o pai pediu: vestido novo, um anel novo e alparcas nos pés. E disse mais: trazei o bezerro cevado, o bezerro que estava na engorda, preparado para uma ocasião especial. E este dia o pai considerou como sendo o dia especial. Então trazei o bezerro, matai-o e comamos e alegremos. E vamos fazer festa.
Por que fazer festa? Quem sabe os servos estavam olhando e observando por que a festa. E o pai dá os motivos desta festa. E ele diz assim: porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Veja a que ponto chegou a ida e a volta. E na volta, comovente, tanto para o filho quanto para o pai. A compaixão tomou conta de ambos. A confissão daquele filho, vendo o coração aberto do pai para recebê-lo, ele então fez aquela confissão com gratidão por ter o pai que ele tinha, que no momento mais difícil, o pai demonstrou que realmente era pai. Não desprezou, não abandonou, não jogou no rosto, não desamparou, não falou poucas e boas para o filho. Não. Tudo aquilo caiu no esquecimento e o pai tinha no coração um amor ardente por aquele filho, pela sua volta, e este dia chegou. Aquele pai, aquela casa, nunca mais foi a mesma depois daquele dia. A alegria tomou conta. A festa foi maravilhosa. Todos estavam alegres e regozijantes. Apenas com um senão, que falaremos amanhã, sobre o filho mais velho. Mas o que importa aqui é que este filho voltou para a casa do pai. E o pai o recebeu. O pai não ficou imóvel, frio, indiferente para ouvir a justificativa, a desculpa do filho por que estava voltando. Não! Antes que o filho dissesse qualquer coisa, o pai tomou a iniciativa. Não foi o filho que correu ao encontro do pai, foi o pai que correu ao encontro do filho, por vê-lo, viu ao longe, correu, quer dizer, moveu-se de íntima compaixão e correu, e ao aproximar, lançou-se ao pescoço, e na sequência, o beijou. Aquilo era tudo que o filho precisava naquela hora. Ele precisava deste aconchego, deste carinho, deste abraço, deste beijo, desta compaixão. E o pai não lhe furtou disso. Entregou-lhe tudo isto com voluntariedade. E então o filho sentiu graça e força para confessar diante do pai o seu erro e que ele não tinha condições de ser mais chamado filho. Mas quando observamos aqui que o pai mandou trazer o melhor vestido, o anel e alparcas dos pés e o bezerro cevado, e o pai disse: este meu filho. O pai não deserdou, o pai não desfiliou o moço, ele continuava sendo filho. E o pai provou o que é um verdadeiro pai, um pai que ama o seu filho, mesmo quando ele anda por caminhos tortuosos e errados. Mas a expectativa do pai é que um dia este filho volte para casa, mas volte arrependido, porque isto facilitará o processo da transformação e da restauração total daquela vida. Foi assim que aconteceu. E o que isto quer dizer para nós? Isto quer dizer para nós que a semelhança
de muitos que por muito tempo estiveram na casa de Deus, do Pai, com os irmãos, participante das bênçãos, das heranças, da salvação e as bênçãos que lhe acompanham, e determinado dia virou as costas e foi embora. Mas quando lhe faltou tudo e ele sentiu-se no aperto, na dificuldade, ele caiu em si e lembrou-se o que ele tinha deixado para trás e sentiu desejo de voltar. Arrependido diante de Deus para confessar a sua falta. E quando este filho pródigo, que deixou a Deus, a comunhão, desprezou a salvação, os irmãos e a herança, ele agora está retornando à casa do Pai. Primeiro, antes de chegar à casa, ele precisa ter um encontro com o Pai. E quando ele vem pelo caminho, antes que ele chegue à casa, o Pai vê ao longe, sente compaixão, corre ao encontro e diz-nos aqui: correu-lhe ao encontro e lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Este é o caminho que Deus faz quando um pecador se arrepende. Aquele que já esteve servindo, mas desviou-se, saiu fora do caminho e agora está retornando para se reconciliar com Deus, o nosso Pai. O Senhor, à semelhança de um pastor que diz o hino: o bom pastor buscou-me lá longe, triste, vil e caído. Mas ele me abraçou, me colocou nos ombros e me levou de volta ao redil. Aqui também, quantos homens e mulheres que serviram a Deus e por alguma ação desviaram-se do caminho, mas ao sentirem-se no auge do sofrimento, do desprezo, do desamparo, da necessidade, eles lembraram-se da casa de Deus e decidiram levantar-se e voltar e reconciliar-se com o Pai. A palavra de Deus diz que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Então esse filho pródigo, desviado, que deixou ao Pai, a casa do Pai, a comunhão dos irmãos, a herança, as bênçãos de Deus, agora ele está retornando, quem sabe triste, aflito, angustiado, envergonhado. É assim que as pessoas voltam, quebrado, fragilizado. Mas o Pai, quando vê pelo caminho, o Pai se adianta. O Pai se move de compaixão. O Pai corre, lança o pescoço e o beija. E quando ele confessa ao Pai: pequei, perdoa-me, quero voltar, reconcilia-me, Senhor, limpa e purifica o meu coração, estou deveras arrependido pelo que fiz. E o Pai troca as vestes, tira estas vestes manchadas do pecado, coloca vestes de salvação nele. O anel, coloca uma aliança, um anel no dedo dele, sinal de aliança, compromisso. Coloca nos pés dele que estão descalços, alparca nos pés, para que ele tenha o caminho aparelhado por onde andar. E trazei o bezerro cevado, mate o bezerro, e vamos comer e nos alegrar. Este bezerro, que transformou-se no cordeiro, que foi morto na cruz do Calvário, a favor da humanidade, do pecador, e também daquele filho pródigo, que deixou a casa do Pai, está retornando.
O sacrifício deste cordeiro é suficiente para restaurar a comunhão, trazer alegria. E Deus, o Pai, com o Filho Jesus, há de dizer: este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Alegria tomou conta do ambiente. Os anjos nos céus fazem festa quando um pecador se arrepende, quando um pródigo retorna à casa do Pai. A festa no céu, a festa na comunidade, a festa no seio da família. E eles começaram a alegrar-se. Lembre-se, no dia em que você arrepender-se do caminho que tomou, em sair da presença do Pai, da casa do Pai, da companhia dos irmãos, de participar da herança de Deus, no dia em que você retornar, Deus está pronto para abraçá-lo, para beijá-lo, para dar-lhe um vestido novo, um anel e alparcas nos pés, e fazer um grande banquete pela tua volta e restauração, e no céu os anjos farão festa. Este é o ambiente propício para aqueles que estão retornando. Se você está nesta condição, retorne hoje. O Pai está à tua espera. O amor dele permanece intacto. Você será restaurado à família divina e o Pai lhe restaurará os benefícios que você desperdiçou. Ele é prova de amor para com a sua vida. Este é o ponto que encerramos hoje com esta palavra. Se você está distante, saiu e chegou à condição em que não dá para continuar, precisa retornar, este é o momento. Volte hoje, volte agora, não delongue muito, volte o mais rápido possível. O Pai por ti está esperando. Volta, filho pródigo, não siga por este caminho. Volte enquanto tem a oportunidade e a disponibilidade do Pai para te receber. Volte, volte ao Pai e desfrute a bênção do Senhor. Amanhã daremos a continuidade na última parte desta parábola. Que Deus, em Cristo Jesus, continue abençoando-nos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.